Tite terá grande reforço para os próximos jogos. John Textor pode ser punido em até 6 anos e o valor da multa pode chegar a 2 milhões de reais. A gente vai falar aqui também sobre os jogadores, os nomes dos jogadores que estão aí sendo apontados nesse esquema de manipulação de jogos pelo John Textor, tá? Vazaram esses nomes. A gente vai falar também de mudança geral na diretoria do Flamengo. Além disso, trazer aqui os prováveis times de Flamengo e Cuiabá. E ainda, né, o Flamengo com novidade aí, né, cara? Tem novidade na escalação. A gente vai trazer também tudo sobre Lucas Paquetá. O West Ham definiu aí uma situação importante agora para caso o Flamengo continue sonhando com a contratação e repatriar aí o Lucas Paquetá, que quer vir para o Flamengo. A gente vai falar também do Marcos Antônio, que está cada vez mais perto e que tomou decisão importante aí nessa reta final de negociação. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro Negro. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito bem-vindos aí. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, isso aqui é Urubu da Sorte e você pode adquirir por apenas 99 centavos e ganhar 100 mil reais em prêmio. Olha só, dia 27 saem os 100 mil reais. E aí você pode também ganhar 20 prêmios de R$1.000 instantâneos. Aproveite agora mesmo e garanta o seu título do Urubu da Sorte por apenas 99 centavos. QR Code, link no comentário fixado. Olha só, a gente tem uma informação importante aqui do nosso parceiro Júlio Miguel Neto sobre o mercado da bola. O volante Marcos Antônio tinha voo marcado para domingo, dia 7 de julho, para retornar à Itália. O atleta, que se encontra em Poções, na Bahia, aguardará o desfecho de um acerto final entre Flamengo e Lazio aqui no país. A equipe italiana já foi notificada que o atleta permanecerá no Brasil. Tendência é o atleta ser anunciado pelo Flamengo já na próxima semana. Então, Marcos Antônio podendo ser aí a primeira grande contratação do Flamengo para 2024, né? Nessa janela, na verdade, nessa janela de meio do ano, né? Para o restante da temporada de 2024. Flamengo não está com o Bruno Spindel lá na Inglaterra, segundo o Gustavo Henrique dando choque, não está com o Bruno Spindel lá só por causa, né, de Lucas Paquetá. Até porque a gente trouxe a informação que não é um motivo real da ida do Spindel para lá, o Lucas Paquetá. O Flamengo já está há um mês tentando essa negociação do Paquetá e não seria por isso que ele estava lá. Que, na verdade, o Flamengo está lá na Inglaterra para decidir a possível venda do Wesley e também para tentar a contratação do uruguaio nacionalizado espanhol Facundo Pelistri, jogador jovem, né, e que está aí interessando a comissão técnica do Tite, interessa também a diretoria do Flamengo. O Flamengo busca a contratação do uruguaio, que tem contrato até o meio de 2025 com o Manchester United, né? E com isso, por ter um contrato aí só até o meio do ano que vem, seria interessante, já poderia assinar um pré-contrato no início do ano, seria interessante para o Manchester negociar o jogador com um preço justo agora, né, e não perder o atleta de graça no meio do ano que vem, ou até poder assinar um pré-contrato, que está acontecendo agora com a gente com o Gabigol. Então a situação aí do Flamengo interessado no Facundo Pelistri é real, né, e o jogador, então, é um dos pedidos aí da comissão técnica do Tite. Vale a gente também deixar claro que o Facundo Pelistri atua como ponta direita, né? Justamente a posição que o Tite pediu ao presidente Rodolfo Landim, ao Marcos Braz, que fosse contratado. Então, vamos continuar aqui com as notícias do Mengão. A gente vai falar também aqui sobre Gabigol, né? Porque
interessa aí ao Palmeiras, e a informação desse momento, trazida aí também pelo Faicincani, ele trouxe a informação que bate de frente com a informação do Jorge Nicola. Jorge Nicola falou que o Palmeiras e o Gabigol já estariam assinando aí um pré-contrato. O Faicincani fala que o Flamengo exige 6,5 milhões de euros para o Palmeiras, para liberar ele agora em julho, que a Leila Pereira até quer pagar uma compensação financeira para ter o Gabigol agora, mas não esse valor, que não aceitará pagar, né, cerca de 40 milhões de reais. A Leila Pereira teve o apoio de conselheiros do Palmeiras na compra do Gabigol, né, na saída do Gabigol para lá, mas nesse valor ela não tem apoio, nesse valor todos estão contra e ela mesma não quer pagar esse valor todo pelo Gabigol. Ela quer sim o Gabigol, ela tem o interesse de que ele vá para lá no final do ano, tem o interesse de antecipar a ida, mas não vai pagar 40 milhões de reais, 6,5 milhões de euros. Daqui a pouquinho a gente vem falar aqui sobre o Lucas Paquetá. Eu queria falar desse reforço caseiro aí, né, que o atacante Everton Cebolinha iniciou o processo de transição após se lesionar no quadril, tá? Segundo o jornalista Vene Casagrande, o camisa 11 trabalhou com a fisioterapia no campo do Ninho do Urubu e deu mais um passo para retornar aos relacionados do Mengão. O atleta não entra em campo desde a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 2-1 no Maracanã. No intervalo do duelo, Cebolinha foi substituído e no dia seguinte foi diagnosticado com uma lesão no quadril direito. Quando Cebolinha está fora, Bruno Henrique vem sendo aí o substituto na ponta esquerda rubro-negra e vem arrebentando. O jogo passado foi muito bem aí, marcou 2 gols e participou de muitas jogadas. Olha, trazer aqui uma informação importante, que 2 membros aí da diretoria, um é o braço direito do Rodolfo Landim, Marcelo Conte, ele está de saída e quem vai cuidar aí de algumas situações, até mesmo da gestão, é o Diogo Lemos, né, acumulando aí o Conselho de Futebol e também ficando ali mais próximo, né, ao gabinete do Rodolfo Landim. A outra situação que muda é a saída do Rodrigo Toches. Marcelo Conte e Rodrigo Toches estão saindo porque, não por brigarem com o Landim, mas por questão política, eles vão apoiar o candidato da situação também, né? São 2 candidatos de situação, ou 3, porque o Maurício Gomes de Matos, até pouquíssimo tempo, era o vice-presidente de embaixadas e consulados da nação. Então, a gente tem aí já os candidatos, o Rodrigo Dunche, que é apoiado pelo Landim, o BAP, né, que tem grupos que apoiam o Landim, inclusive, que estão tendo racha, porque a maioria, inclusive, de um desses grupos está indo apoiar o BAP, né? O Fla Raiz, por exemplo, está indo apoiar o BAP. Então, está uma situação aí de um equilíbrio até muito grande dentro dos grupos de apoio ao Landim, de membros que estão indo apoiar o BAP. E até mesmo dentro da diretoria tem esse racha, o Marcelo Conte e o Rodrigo Toches, né, o vice de finanças, saindo para apoiar o BAP. O Toches, que é muito próximo do BAP. Com isso, o Landim acumula também, né, a informação do Gustavo Henrique dando choque, acumula também, além de ser presidente, vai estar comandando a pasta financeira. A gente tem essa situação aí do John Textor para falar com vocês. Eu achei assim impressionante, né, que ele encarou o sistema, né, ele foi para cima, só que as provas foram consideradas aí improcedentes, né? E o STJD publicou nesta sexta-feira o relatório do inquérito sobre as denúncias de John Textor a respeito de uma possível manipulação nos resultados do Campeonato Brasileiro. Foi sugerido que o dono da SAF do Botafogo receba uma multa de 2 milhões e seja suspenso por 6 anos. Cara, que loucura. A entidade analisou as provas apresentadas por John Textor e concluiu como imprestáveis. As ações configuram ilícitos desportivos contra 7 entidades desportivas, 9 jogadores e 9 árbitros.
Por fim, foram constatadas infrações contra a ética desportiva e a motivação pessoal na solicitação da instalação do inquérito, de acordo com a publicação do STJD. Acabou que ficou como uma espécie de chororô, né? Ficou complicado aí pro John Textor, vai ter que cumprir aí, se for confirmada aí, uma punição severa, né? Severa. Olha, os nomes dos jogadores e árbitros acusados por John Textor são os seguintes. Jogadores do Fortaleza acusados sem provas por John Textor: Juninho Capixaba, atualmente no Red Bull Bragantino; Tinga, Marcelo Benevenuto, né, atualmente no Coritiba; Fernando Miguel, atualmente no Ceará. Jogadores do São Paulo acusados sem provas por John Textor: Diego Costa, Rafinha Gabriel Neves, atualmente no Independiente; Beraldo, atualmente no PSG; e Caio Paulista, atualmente no Palmeiras. Árbitros citados como vítimas pelo STJD: Rafael Claus, 2 vezes; Ramon Abate Abel; Rodrigo José Pereira de Lima, 3 vezes; Rafael Rodrigo Klein, Rafael Trace, Wagner do Nascimento Magalhães e Sávio Pereira Sampaio. Clubes também citados como vítimas, né? Vítimas, entre aspas, são porque foram acusados, né? Os árbitros são esses: o Ramon Abate Abel, olha aí, desse jogo do Flamengo agora, né? Que não marcou 2 pênaltis. Olha aí. O Rafael Claus, tá? O Rodrigo José Pereira de Lima, esse foi o que teve mais 3 vezes. Rafael Rodrigo Klein, Rafael Trace e Wagner do Nascimento Magalhães e Sávio Pereira Sampaio. Os clubes citados como vítimas pelo STJD, né, porque foram acusados pelo John Textor: Palmeiras, Grêmio, Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro, Fortaleza e São Paulo. Esses clubes o John Textor apontava como beneficiados, até o Flamengo. Mas vale lembrar que a Daiane deu um pênalti no ano anterior, deu um pênalti pro Botafogo contra o Flamengo, né? Absurdo, do Wesley, né? E a Daiane continua errando contra o Flamengo. É impressionante. E eles continuam chorando, o Botafogo. A gente reclama quando ganha, eles reclamam quando perdem. Então, segundo aí o GE, treinamento desta sexta-feira, o atacante Pedro e o volante Eric Pulgar devem retornar ao time que atua hoje contra o Cuiabá, às 8 horas da noite no Maracanã. Nas atividades, Léo Ortiz chegou a ser utilizado pela comissão técnica no lugar do chileno, mas a tendência é que Pulgar seja o titular, tá? Contra o Atlético, o volante foi poupado e atuou apenas 20 minutos, enquanto isso, Pedro foi poupado por questões físicas. A provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas; Alan, Pulgar ou Léo Ortiz e Gerson, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, tá? Então tá aí o provável time do Flamengo. Eu já vou trazer aqui também outras informações aí do jogo, como arbitragem e também o time do Cuiabá. Vamos lá, o jogo da 15ª rodada do Brasileirão, o Flamengo líder isolado, 3 pontos na frente de Bahia, Palmeiras e também do Bahia, Palmeiras e Botafogo, né? Então a gente já passou a provável escalação. Desfalques do Flamengo seguem sendo selecionados: o De La Cruz, Varela, Arrascaeta e Vinha, e o Igor Jesus e Everton Cebolinha lesionados, o Cebolinha perto de ser liberado aí, e o Gabigol afastado pela diretoria por questão aí de negociação com clubes do Brasil para não jogar e não perder aí o direito de se transferir ainda nessa temporada. O Flamengo quer receber uma compensação financeira pela saída do Gabigol. Pendurados aí, Léo Ortiz e Alan, a provável escalação do Cuiabá, né, do jogo das 8 horas da noite: Walter, Matheus Alexandre, Bruno Alves, Marlon, Alain Impereur e Ramon, Lucas Mineiro e Denilson, Jonathan Cafu, Cleison e Pita, tá? Desfalques: o Railan, Felipe Augusto e André Luiz suspensos. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco, FIFA. Auxiliar 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos, Bahia. Auxiliar 2, Eduardo Gonçalves da Cruz, Mato Grosso do Sul.
e o VAR Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Então, todas as informações aí do jogo para vocês. Lembrando que a transmissão é hoje da Rede Multiflá. Vou colocar o link na descrição, no comentário fixado. A gente vai passar para vocês aí durante o dia também o link da Rede Multiflá. Então, Rede Multiflá no YouTube e Premiere transmitem o jogo. Jogo aí importantíssimo, tá? Eu tava acompanhando a live do Vilela após mais um tropeço, né? Vilela, viajante tricolor, ele que tá indo para Fortaleza, meu amigo. É tricolor, é influenciador lá do Fluminense, mas é um baita de um cara, gente boa demais. Ele tá indo para Fortaleza, tá devastado, né, com o momento do Fluminense. E eu acompanhei o corte lá da live dele, ele detonando o Renato Augusto e o Douglas Costa. E, cara, vou falar pra vocês, ele chamou de bagre pra baixo, ele detonou o Douglas Costa, né, e alguns outros jogadores do Fluminense, como o próprio Renato Augusto. E a gente falava aqui, chamava de dor nas costas, aí tinha quem dissesse que ele vai pro Fluminense, vai fazer gol na gente e vai jogar bem contra a gente. E porcaria nenhuma, eu falei, era jogador em fim de carreira, tá muito mal. E o Vilela lá, o viajante tricolor, falando que se o Fluminense não contratar 4 jogadores, o Fluminense tá fadado à queda. Que sinistro, né? O Fluminense aí podendo cair mais uma vez aí no Campeonato Brasileiro. Olha, uma informação aí importante para passar para vocês com relação aí ao técnico Tite, né? Antes da gente falar também de Lucas Paquetá, a gente tem aí a situação do Tite como o técnico que está fazendo história no Flamengo. O Jorge Jesus conseguiu no final do campeonato o recorde de 90 pontos. O Flamengo hoje chega a 30 pontos e já é a melhor campanha, junto com outros 2 anos, né, da história dos pontos corridos até a 14ª rodada. Tá? Então, em 2011 e 2018, na mesma época, né, no mesmo momento aí do Campeonato Brasileiro, né, com 14 rodadas, o Flamengo também estava dessa forma. O desafio da equipe do Tite agora é manter aí a liderança no campeonato, né, tentar até o final da Copa América estar desse jeito, que depois vem os reforços aí dos uruguaios, ainda tem o Cebolinha voltando, né, daqui a pouco o Igor Jesus também. Então a gente torce que tudo se acerte. Eu vou passar para vocês aqui, né, uma situação aí importante, né, que o meu amigo Alejandro, dono da Perfume Land, né, inclusive a gente tem um desconto para torcedor do Flamengo na Perfume Land. Você pode chegar lá, pedir o desconto do Paparazzo, 15% na Perfume Land, né? Eles vão pedir para você acessar lá o Insta, seguir o Insta deles e tal. Aí você pede o desconto, procura o Alejandro lá, fala, sou amigo do Paparazzo, pode procurar o pessoal lá, sou amigo do Paparazzo rubro-negro, né? E eles vão ajudar vocês. Um empresário aí, o Alejandro, né? Que é o dono da Perfume Land, ele falou sobre a ida do Flamengo para Orlando. Tinha filas e filas fora da loja. Mais de 50% dos flamenguistas que vieram para cá foram de outros estados. Não foram só o público de Orlando, foi de Nova York, entre outros. 22 mil pessoas e eram todos flamenguistas. Cara, eu vou falar para vocês. O Flamengo é impressionante. O Flamengo é uma realidade em qualquer lugar do mundo, tá? Também passar para vocês aqui, então, a situação do Gabigol, né? A gente já passou aí a situação do Tite, que é a melhor campanha. Cara, tá muito bem. A gente tem que dar força, tem que dar apoio. Quando é para reclamar, a gente reclama. Quando é para elogiar, a gente elogia. O trabalho do Tite tá muito bom, né? Então, o Gabigol aí também, que a gente ficou de falar mais uma notícia sobre o Gabigol, tá fora do Flamengo até a janela, tá? O Flamengo vai segurar essa questão aí, não vai relacionar o Gabriel, vai afastar o Gabriel, tá? Ele vai ficar fora dos jogos aí, pelo menos até a janela, né? Dia 10 de julho tá abrindo, né? O Wesley também pode sair, inclusive os familiares do Wesley estão aí
apoiando uma possível negociação. Conversei hoje com pessoas próximas ao Wesley. Mas essa situação do Gabigol aí, realmente, ele não. Se ele conseguir se transferir para alguma equipe agora, com compensação financeira, ele não joga mais no Flamengo. Gabigol já se despediu do Flamengo. Se ele ficar até o final do ano, não sei como é que vai ser a decisão quando acabar a janela, se eles devem reintegrar o jogador, né? Mas sem clima nenhum. Acho que se ele jogar no Maracanã, a torcida é capaz de vaiar o Gabigol. Essa é a realidade. Olha só, passar para vocês aqui então a situação com relação aí ao Flamengo contratar, né, o Lucas Paquetá, tentando repatriar aí o Lucas Paquetá. A gente já passou a situação do Marcos Antônio também, né, a contratação do Marcos Antônio, que tinha voo marcado para domingo para a Itália e já adiou, né, tá em Poções na Bahia, aguardando aí o desfecho entre Flamengo e Lazio. Aqui no país, a equipe italiana já foi notificada que o atleta permanecerá no Brasil. A tendência é que ele seja anunciado pelo Flamengo já na próxima semana, como a gente passou. Tô repetindo aqui para quem chegou agora, tá? E agora sim a gente fala sobre o Lucas Paquetá. O West Ham comunicou ao Flamengo que não pretende negociar Paquetá nem por empréstimo e nem em definitivo, ao contrário de informações que tinham saído, tá? Segundo o Vene Casagrande, o West Ham comunicou essa decisão ao Flamengo, né? E aí, no caso, não pretendem negociar ele nem por empréstimo, nem com valor fixado, nem com compra, obrigação de compra, nem vender, eles querem vender, tá? Então, o cria do Flamengo tentará agir aí após a disputa da Copa América e convencer os dirigentes do West Ham. Neste sábado, aí, o Paquetá entra em campo logo após o jogo do Flamengo, às 10 horas da noite, contra o Uruguai, né? Então, a gente pode ter aí o cria, lembrando que o Vini Júnior está suspenso, né? Joga só o Paquetá. Tivemos a Alemanha eliminada hoje na Eurocopa, tivemos Portugal eliminado também na Eurocopa para Espanha e França, respectivamente. França foi nos pênaltis, né, que ganhou. E já que a gente está falando disso, porque a gente está falando de Copa América também, então acaba que o assunto vira as competições. Mas é isso, o Paquetá está disputando a Copa América e depois da Copa América ele vai tentar resolver essa vinda para o Flamengo junto ao West Ham, que está irredutível, não quer liberar o jogador. A gente, então, já falou aí das principais notícias do Flamengo, né? Trouxemos desde cedo muita informação para vocês. Eu convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Queria convidar você a garantir até R$500 de bônus na Superbet. Com a Superbet no primeiro depósito, ele é dobrado com um rollover super tranquilo para você poder sacar o dinheiro. Você tem que apostar 12 vezes, tem o odd ali, acho que é de 1,60. Você tem que apostar 12 vezes e o seu dinheiro ficar liberado. Então vale muito a pena. Pega agora, tá no QR Code aí, tem o link. Garanta agora mesmo o seu bônus na Superbet. É a melhor do Brasil. E você também pode estar acessando o nosso canal de dicas esportivas do Telegram e pegar muita dica bacana aí para os jogos diariamente. Sempre assim, essas dicas esportivas com auxílio, por exemplo, ontem a gente pegou uma dica, por exemplo, do Gol do Raio. O Tilt e o próprio Gol do Raio devem entrar no nosso grupo em breve aí do Telegram. Então a gente convida vocês, né, a estarem participando também. Hoje vai ter aí lá no grupo, ó, o QR Code está aí. Hoje lá no grupo vai ter dicas para o jogo do Flamengo. A gente vai fazer aí a nossa fezinha no jogo do Mengão e vai passar para vocês aí a múltipla que a gente vai fazer nesse Flamengo e Cuiabá. E claro, você vai acompanhar na Rede Multiflá, melhor não há. E eu convido você também, cara, muito importante, você que tá com problema de insetos, ratos em casa, garanta agora o melhor serviço, o serviço do Maracanã, o serviço que o Flamengo contrata no Maracanã, Sunset Controle de Pragas. Você tem 10% de desconto usando aí o desconto do Paparazzo Rubro Negro, avisa que veio pelo Paparazzo, ou
e no caso para insetos e ratos. Para cupins, 15% também avisando que veio pelo paparazzo. Nossos outros patrocinadores estão aí no comentário fixado. Coloque paparazzo.rubronegro.com.br como a página principal do seu navegador. Então é isso, um grande abraço, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!